Olá, muito boa noite. É bom mais uma vez podermos chegar para o nosso Dormindo com Deus, lembrando que o nosso lema é Durma em Paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito especial, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, está conosco todos os momentos da nossa vida. Eu sou o pastor Marco Antônio e esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ele tem estado conosco, tem sido o nosso auxílio, o nosso Deus, aquele que está em todos os momentos da vida, bem próximo, bem junto a cada um de nós. Hoje já estamos no dia 6 do mês de agosto de 2021. Lembrando que nesse próximo final de semana é Dia dos Pais. E eu já quero aqui dar um alôzinho a todos os papais, dando os parabéns em nome do Senhor, que Deus te dê muita sabedoria para ser o sacerdote da sua casa, do seu lar, ser alguém usado e ousado por Deus para levar a mensagem para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Teremos nesse próximo final de semana um culto especial para o Dia dos Pais, das 10h15 até às 11h30, 15 para o meio-dia, e às 18h30 até então às 19h45, 20 horas, você é o nosso convidado para estar conosco. Nós tínhamos programado um café para o Dia dos Pais, mas ouvindo um pouquinho os nossos irmãos, achamos melhor não ter o café às 9 horas da manhã, viu? Talvez você está esperando ter aí o cafezinho que a gente sempre marca ali com o Dia dos Pais, tomar um café com os pais juntos. Nesse ano ainda nós não vamos ter. Gostaria muito, mas não é apropriado ainda juntar pessoas. Mas você é o nosso convidado para estar conosco. Então, ouvindo aquilo que Deus tem para te dizer, através da palavra do Senhor, nós chegaremos ali 9 horas, teremos a nossa escola bíblica dominical e depois, então, às 10h15, o nosso culto com Dia dos Pais. Peça um presente ao seu filho. Fala, filho, eu quero um presente que não vai te custar questão financeira. Quero que você esteja na casa do Senhor para ouvir a mensagem de Deus junto comigo. E se você é filho, você diga, pai, eu gostaria de dar um presente a você para que você possa estar na casa do Senhor comigo nesse final de semana. E peça que o Espírito Santo de Deus fale ao coração do seu filho, em nome de Jesus, para que ele seja tocado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos olhar como o próximo final de semana é dia dos nossos papais, que nós vamos comemorar. Hoje eu quero olhar para um trecho da palavra de Deus em 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo de número 20, do verso 1 até o verso de número 11. Especificamente, eu vou ler somente o verso 1 e 2. 1, 2 e 3. Vou ler esses 3 versículos da palavra de Deus. E lembrando dos dias dos pais, e nós vamos olhar esse final de semana, ou no culto de manhã, ou no culto à noite, um pouco mais com propriedade esse pequeno trecho, que é riquíssimo. Está falando de Ezequias. Veja só, capítulo 20 de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 20, verso 1 até o verso de número 3, diz assim, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal.
O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. E então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Verso de número 2. Então virou o rosto para a parede e orou, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. O versículo nos chama a atenção porque ele fala assim: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai escapar. Quando eu olho para esse trecho da palavra de Deus, vejo o profeta Isaías, que foi enviado para o rei Ezequias. E ele foi com uma notícia ruim. Nem sempre nós, pastores, somos portadores de palavras adocicadas. Às vezes, as palavras são difíceis. O Senhor colocou no coração de Isaías que fosse até lá e dissesse então para o rei: põe a tua casa em ordem. Raríssimas vezes nós encontramos um texto repetido na palavra de Deus, a menos que ele seja muito importante. E esse trecho da palavra de Deus está aqui em 2 Reis, capítulo 20, e também está em Isaías 38, verso de número 1 até o verso de número 8. Portanto, é narrado 2 vezes. E encontramos aqui o anúncio de uma morte repentina. A grande maioria de nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos. E se alguns de nós soubéssemos, talvez morreríamos antes, porque esse é um momento muito único de cada um. E aqui, Ezequias foi informado que a doença era mortal e instruído a se despedir e reorganizar a sua casa. Ele foi instruído a despedir e reorganizar a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Eu quero parar um pouquinho aqui para fazer alguns destaques. O primeiro destaque que eu quero aqui olhar com você é que o rei Ezequias foi um grande monarca, um homem fantástico, sensacional, que conseguiu pôr ordem no reino de Israel. Você sabia disso? Ele conseguiu pôr ordem no reino de Israel e transformou uma nação que outrora era decadente e falida, mas através da sua gestão tornou-se uma nação poderosa. Foi poderosa naquele momento em que ele dirigiu Israel economicamente. Foi poderosa politicamente. Foi poderosa socialmente. Foi poderosa militarmente. E, sobretudo, espiritualmente falando, a nação deu uma guinada, um rumo extraordinário. Ele foi um homem que teve grandes conquistas, venceu grandes guerras, derrotou o temível rei da Síria, Senaqueribe. Claro, a mão de Deus estava dirigindo todas as coisas, mas foi no reinado dele que isso aconteceu. Também construiu grandes obras, cidades, muros,
arqueduto. Naquele momento, ele trouxe água para dentro, açudes, fontes. Também há reformas religiosas. Ele combateu a idolatria, destruiu os ídolos e a serpente de bronze feita por Moisés. Lembra da serpente de bronze? Que a serpente eram devoradoras, ou melhor dizendo, que chegavam, picavam e o povo morria. E Moisés então fez uma serpente hoje, ou sinal da serpente, que é o sinal dos médicos hoje. Hoje os médicos no seu jaleco têm uma serpente desenhada, por causa que justamente naquele momento eles olhavam para a serpente e eram curados. E a medicina tem essa marca, justamente é o símbolo da cura. Então veja que isso aconteceu lá na época de Moisés, tem efeitos nos jalecos dos médicos até o dia de hoje, mas, sobretudo, foi Ezequias que destruiu a serpente construída por Moisés, porque eles estavam adorando. E aí ele fez uma restauração, colocou aí o fim nessa serpente, destruiu essa serpente. Mas nós encontramos que então a palavra de Deus chega através do profeta, que primeiro diz que a enfermidade era mortal. Eu e você, qualquer um de nós, não estamos isentos de enfermidades, apesar de crermos na cura. Não estamos isentos de lutas nessa área da saúde, apesar de crermos em Jeová Rafá, no Deus que cura, que sara, mas nós não estamos isentos de problemas nesse sentido. Alguns pregam o evangelho que só dizem que o Senhor cura tudo e todos. Olha, aqui a enfermidade era para a morte. E aí, o profeta chegou para avisar e dizer o seguinte: eu vou parafrasear. Você pôs ordem em muita coisa aqui no reino, mas agora põe ordem na tua casa. Põe em ordem a tua casa. Nós encontramos, querido, que aqui nos nossos dias há muita gente que é um excelente profissional fora de casa, da porta para fora. Talvez você que é pai, que está me ouvindo, você é excelente da porta para fora. Você é um chefe, é um líder, você é dono de uma empresa, você é bom da porta para fora, mas quando fecha a porta e entra para dentro da sua casa, não é um pai maravilhoso, lindo, não é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Dentro de casa há umas lutas profundas, terríveis. E aqui, impressionante que Isaías diz: põe em ordem a tua casa. Não disse põe em ordem o reino, porque ele havia colocado Israel, o reino, em ordem. Militarmente, socialmente, espiritualmente, politicamente, economicamente, ele tinha colocado ordem em tudo isso. Mas agora a palavra é: põe em ordem a tua casa. Há muitas pessoas, ou existem muitas pessoas, que são muito boas no que elas fazem fora de casa. Não falta emprego, as pessoas chamam, admiram, as pessoas gostam, mas quando é para dentro de casa há situações que precisam ser arrumadas. A palavra é: põe em ordem a tua casa, porque você não vai escapar. E esta é uma frase muito especial na noite de hoje. Como é que está a sua casa? Põe em ordem. E aqui tem um grande grupo de mulheres que estão me assistindo e olhando a mensagem, ouvindo a mensagem. Você sabe muito bem que casa em ordem precisa ser arrumada constantemente. Constantemente.
Se você deixar um dia sem arrumar, no outro dia já está bagunçada. E se tem mais de 2 pessoas, aí a coisa complicou. Para bagunçar, quando eu vou fazer visita pastoral, e é uma pessoa só, as coisas tudo no lugar, bem ajustada, bem arrumada. E se tem filho adolescente? Aí mudou tudo. As coisas estão geralmente fora. E se não tiver fora, eu logo penso, tem alguma coisa de anormal aqui nessa casa. Porque tendo filho adolescente, jovem, ele vai estar colocando alguma coisa fora. Pôr em ordem a casa, a nossa casa física, não é fácil. Precisa de vigilância, insistência, cuidado. Só que aqui era não a casa física, mas era a área espiritual. Era uma área específica que ele precisava reorganizar na sua vida. Qual área na sua vida precisa de uma reorganização? Talvez o Senhor está dizendo a você nessa noite, através desta palavra, usando-me para dizer a você, põe em ordem a tua casa, reorganize a sua vida. Olha, a pandemia já acabou, vamos reorganizar, vamos voltar para a casa do Senhor, vamos levar vida novamente, já estou vacinado, vamos colocar em ordem algumas coisas que durante 1 ano e meio ficou em desordem. Chega, vamos reorganizar, vamos colocar em ordem a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está te falando, põe em ordem a tua casa. E quando a palavra do Senhor chegou para Ezequias, o texto diz que ele chorou para o lado da parede. Que lado você dorme? Da janela ou da parede? Sua cama possivelmente está num quarto. E se está num quarto, tem o lado do armário, o lado da parede, o lado da cama e o lado da janela. Ele vira para o lado da parede. Ele vira para o lado da parede e chora amargamente. O texto acaba dizendo que o rei Ezequias chorou amargamente. Assim que o profeta saiu, que deu a notícia, ele chorou amargamente. E aí, no verso 3, há 3 pontinhos que eu quero destacar aqui. Que quando ele vira-se para a parede e ora, o texto diz que ele ora e ele diz aqui uma frase que eu quero dividir em 3. Primeiro, ele diz o seguinte, Senhor, eu andei diante de ti com fidelidade. A primeira coisa mencionada por Ezequias é que ele havia andado com fidelidade. Fidelidade é uma palavra que parece que nos nossos tempos pós-moderno, para alguns, está caindo de moda. Parece que não tem nada de fidelidade. Ele diz aqui, eu andei em fidelidade. Nós podemos ter fidelidade, primeiro, para com Deus. Para com Deus. Você é fiel ao Senhor? Você tem sido fiel ao Senhor? Você tem andado em fidelidade para com Deus em primeiro lugar? Com Deus. Você tem andado em fidelidade para com Deus? Deus, Ele é fiel mesmo quando nós não permanecemos fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Mas você tem sido fiel para com Ele? Você poderia fazer a oração de Ezequias e dizer assim, Senhor, eu tenho andado em fidelidade. Fidelidade com Deus. Segundo, fidelidade, agora eu quero falar com os casados aqui. Fidelidade com Deus primeiro. Segundo, fidelidade com o cônjuge. Tem gente que é fiel para com Deus, mas não é fiel com o cônjuge. Eu não entendo muito bem esse negócio, não.
Tem que ser fiel para com Deus, mas fiel para com o seu cônjuge. E essa fidelidade para com o cônjuge, se a gente levar muito a sério, para nós não é um sacramento. Para a Igreja do Nazareno, o casamento não é um sacramento. Mas os votos são feitos no altar, perante o Senhor, até que a morte nos separe. Você tem andado em fidelidade? Ezequias está dizendo assim: eu andei com fidelidade para com Deus, fidelidade para com o cônjuge, fidelidade para com a sua igreja. Você tem andado infiel para com a sua igreja, infidelidade para com a sua igreja? Que não é simplesmente a denominação, o nome dela ali. Lembre-se que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. É a noiva. Eu amo a igreja porque Cristo ama a igreja. Tanto amou que se entregou por ela, diz Efésios, capítulo de número 5. Tanto amou que se entregou por ela. Você tem amado e tem andado em fidelidade para com a casa do Senhor? Não é com o pastor, nem com a denominação, com a casa do Senhor. Você tem andado em fidelidade? Você poderia fazer essa oração e dizer: eu tenho andado em fidelidade para com Deus, para com o meu cônjuge, para com a casa do Senhor, sendo fiel. Outra fidelidade que eu quero exortar você é a fidelidade para com ou o ministério ou para com a sua empresa onde você trabalha. Sabe por quê? Às vezes a pessoa trabalha numa empresa, mas fala mal daquela empresa. Ela não é fiel para com aquela empresa. Você está ganhando o salário da empresa e está falando mal. Você está na igreja, no ministério e falando mal. Ué, como é que é isso? Temos que andar em fidelidade. Ezequias virou para a parede e disse: eu tenho andado em fidelidade. Segundo, ele diz aqui, com inteireza de coração. Ou seja, um coração íntegro, inteiro. É um coração que não é dividido. E aqui uma palavra aos pais. Tem pais que têm um coração dividido entre sua família e a empresa, os negócios. Às vezes, os negócios e a empresa têm mais prioridade que a sua família, do que os seus entes queridos. Está sempre preocupado em trabalhar, em sustentar a sua casa, em tomar conta da empresa, dos negócios. Para aí! Que você possa andar com o coração íntegro, inteiro, não dividido. Não ser um ser humano de coração dobre, diz a palavra ali em Tiago. Coração dividido. Ele estava dizendo: Senhor, eu tenho andado em fidelidade, com um coração íntegro, inteiro, na presença do Senhor, sem estar dividido. A paz que tem o coração dividido. Tanto é que no Dia dos Pais, a família vai preparar uma refeição e às vezes vai até trabalhar o pai. Não posso estar com você que eu tenho que trabalhar. Para alguns, o trabalho realmente exige que esteja lá, um exemplo, um médico, um porteiro de um prédio, tem que trabalhar realmente nesse dia, mas para outros, ele nem precisa ir ao trabalho, mas faz questão de ir. Faz questão de ir. O piloto de avião que tem que pegar o avião e levar e transportar, aquele motorista, ele tem que ir, mas alguns, mesmo tendo folga, querem ir trabalhar. Coração dividido entre responsabilidades e a sua casa, sua família. Aqui ele disse: eu andei com fidelidade com Deus, com a família, andei em fidelidade com a igreja, tenho andado em fidelidade com a minha esposa, com o meu marido, mas também com inteireza de coração, coração inteiro, inteiro.
não é dividido, mas é totalmente focado nos seus relacionamentos. Terceira atitude, ou aqui fala que, e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha, Ezequias diz, eu andei diante de Deus com fidelidade, com o coração íntegro. Em terceiro lugar, fiz o que era reto perante os teus olhos. Olha, as nossas atitudes vai demonstrar realmente quem somos. As nossas atitudes vai demonstrar quem somos. E Ezequias era um homem que tinha ações que glorificavam o nome de Deus. Glorificavam. Fiz o que era reto aos teus olhos. Você tem feito o que é reto diante dos olhos do Senhor? Veja que se a gente enumerar alguns pontos de Ezequias, nós vamos descobrir, ele manda abrir o templo em 2 Crônicas, capítulo 29, verso 3. Restabeleceu o culto ao Senhor, 2 Crônicas 29, 20 a 36. Celebrou a Páscoa que muitos anos estava esquecida, 2 Crônicas, capítulo 30. Ordenou a coleta de dízimos e ofertas para a casa de Deus, para sustento dos sacerdotes e levitas, 2 Crônicas 31, verso de número 2 até o verso de número 21. Além disso, quando enfrentava os inimigos, como Senaqueribe, rei da Síria, antes de tudo orava ao Senhor, 2 Reis, capítulo 19, 14 até o verso de número 19. Ele sempre andou diante do Senhor com inteireza de coração. Que extraordinário, que bênção. É assim que você tem andado perante Deus? É dessa forma que você pode virar para a parede e dizer: Senhor, eu tenho andado em fidelidade, com inteireza, e tenho feito aquilo que é reto diante do Senhor. Você poderia fazer essa oração de Ezequias? Você faria essa oração sem nenhum problema? Veja que o texto diz assim: antes que Isaías, verso 4, tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai. Olha o que ele diz: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha, quando a gente anda reto perante o Senhor, de maneira íntegra, ainda quando a gente anda em fidelidade com o Senhor, nós podemos virar para a parede e orar. E logo o Senhor dá uma resposta que eu acho tremenda nesse pequeno trecho da palavra de Deus. Olha, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Não existe coisa melhor de ouvir do próprio Senhor, que Ele vê as nossas lágrimas e ouve a nossa oração. Que nessa noite sua casa possa estar em ordem, de tal maneira que o Senhor é capaz de ver suas lágrimas, ouvir a sua oração e dar uma palavra para transformação. O Senhor concedeu a Ezequias mais 15 anos. 15 anos. Que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude a entender esta palavra e aplicá-la no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, Pai. Diante do Senhor nós estamos e suplicamos, ó Deus, a tua graça. Que nós, ó Deus, possamos andar
em fidelidade, em inteireza de coração, sem estar com o coração dividido com as coisas desse mundo e com as coisas do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, ajuda-nos a andar de maneira reta diante dos teus olhos. Em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar uma luzinha aqui àqueles que estão conosco nessa hora. A Rita hoje, a nossa corredora, chegou primeiro. A paz, Rita, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Dona Neuza, logo em segundo lugar, que Deus te abençoe, viu? Dona Neuza, um abraço à senhora aí, ao Jardim Amanda. Dona Vilma, São Paulo, terra da garoa, espero que não esteja garoando aí, mas esteja um ambiente agradável. Dona Luzia, um abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Miss Sorriso Ebenezer Jean, que Deus te abençoe em nome do Senhor. Mãezinha querida, te amo, aquele abraço. Dona Roseli de Almeida, minha tia Terezinha, um abraço, que Deus te abençoe. Dona Cacilda, a paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Dona Heloísa, tá melhor? Estamos orando pela senhora, viu? Eu espero que a senhora esteja melhor. Está com Covid, está nos assistindo, possivelmente. Não está com deficiência de respiração, mas estamos orando e vamos orar por você, em nome de Jesus, viu, irmã? Também orar pela sua filha e pelo seu genro, em nome do Senhor Jesus. Também a Juliana, lá de Hortolândia, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Samuel Ribeiro, que Deus te abençoe, que dê graça e força a você, meu amado irmão, querido irmão, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Também Dona Maria Bueno, que Deus... é a Dona Maria Luísa. Dona Maria Luísa, que saudades. Deus te abençoe, Dona Maria Luísa. Esse ano eu acho que vai ter jabuticaba aqui em casa, hein? Ela me deu um pé de jabuticaba pequenininho. Ele está enorme. Agora está começando a dar os pontinhos para sair a florada. Eu estou na expectativa. Tá bonita, viu? Tem uma poda nela, tá... adubei, tá bem do jeito que a senhora cuida, viu? Dona Maria Bueno, a paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a nossa boleira extraordinária. Se você ainda não comeu um bolo da Dona Maria Bueno, você não conhece a culinária especial. Você precisa conhecer. Bolo maravilhoso. Patrícia Lovato, lá do Cambuí. Um abraço, Patrícia, em nome de Jesus. Ritinha, Roseli, já falei, Dona Cacilda. Tô sentindo falta da Dona Lourdinha. Cadê Dona Lourdinha? Tá lá com a Dona Yolanda? Acho que sim. Dona Yolanda e o Raulino estão enfermos. A Dona Yolanda é câncer, carece das nossas orações. O Raulino está aí lutando, não é mais com o Covid, porque eu acho que o tempo já deu, mas com as consequências do Covid. Eu penso que é isso. E nós vamos orar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, ó Deus, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Lembramos, ó Deus, da Dona Heloísa, lembramos da Silvana, Senhor Jesus, também, Deus, nós lembramos da nossa irmã que trabalhava ali no artesanato, que hoje foi internada no hospital com a questão do Covid, respiração deficiente. Em nome de Jesus, nós clamamos pelo Raulino, pela Yolanda, ó Deus, que o Espírito do Senhor possa estar sobre, ó Deus, essas vidas, trazendo, ó Deus, a cura em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa se apresentar nesta hora a cada um, ó Pai, afofando a cama, dando a Deus suporte, forças. Aqueles que estão com dificuldade de respirar, toca no pulmão,
Abre os pulmões, ó Deus, em nome de Jesus, para que possam respirar em nome do Senhor. Pai, clamamos porque cremos que o Senhor, nosso Deus, está nos ouvindo. Faz um milagre, ó Deus. E em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Lembramos dos médicos, enfermeiros, lembramos, ó Deus, dos atendentes, daqueles que fazem a limpeza, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, dando saúde, graça e força, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vem sobre cada um dos pais, ó Deus, oramos nesse dia, em especial pelos pais. Temos a ciência, Pai, de que quando o sacerdote da casa, o pai, o cabeça do lar, vai à casa do Senhor, 90% da família também vai. Portanto, levanta homens, homens de Deus, pais, homens de fé, de honra, pais que adoram ao Senhor, servem ao Senhor e estão com o Senhor de todo o coração, toda a alma e todo o entendimento. Oramos e suplicamos a Deus a tua mão poderosa, ó Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa estar sobre a vida dos teus servos que estão nos assistindo, que possam dormir em paz. Tira toda a ansiedade, a angústia, o medo de dormir. Tira, Senhor, e dá uma noite de paz e de descanso. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço no Pai. Olha, hoje eu vou ficar devendo a nossa historinha aqui porque a hora já avançou. Eu não quero me prolongar, porque eu sei que cada um tem os seus afazeres no dia de amanhã e precisa dormir. Então, nossa historinha fica para segunda-feira. Que Deus te abençoe, que te guarde, te proteja, te dê uma noite de descanso, durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você de uma maneira muito especial. Mando um abraço para a irmã Regina, ela está aqui nos assistindo também, que Deus te abençoe, viu, Regina? Te dê uma noite de paz e de descanso. E até segunda ou domingo, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Até mais, fique na paz do Senhor Jesus.